Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Francisco Venâncio. Esse é o Olhar Angolano Podcast. Um podcast que agrega valor aqui no nosso país e no resto do mundo, não é? Então, se você está em Moçambique, você que está em Guiné-Bissau, Portugal, França e em qualquer parte do mundo, até no Zimbábue, está a nos ouvir a partir do Zimbábue, nos ouvir e ouvir a partir do Zimbábue, recebe as nossas saudações. Hoje nós temos um programa espetacular. Tenho dois convidados aqui em estúdio, a Anaís Lourenço e o Dr. Santiago. Ok? Eles vão se apresentar daqui a pouco. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever não só neste canal, Olhar Angolano, mas como no canal Impulso Jovem, não é? É o canal onde a Anaís está a liderar, é um canal que agrega muito valor. Então eu estou aqui para recomendar para você que vá lá e se inscreva, porque nós devemos assistir conteúdos que agregam valor. E sobre essa preocupação, é sobre essa preocupação também que nós trouxemos aqui o Dr. Santiago e a Anaís para abordarmos um pouquinho sobre a juventude atual, o nosso contexto atual, a sociedade, como é que nós estamos. Vamos falar de tudo um pouco. Então, pegue sua caneta, um papel, papel até não, pega mesmo um caderno e vai apontando assim algumas dicas que nossos convidados vão passar aqui. Eu também já tenho aqui o meu bloco de nota, como você vê, é justamente para isso, para apontar algumas dicas, porque nós devemos aprender todos os dias. Anaís Lourenço, bem-vinda ao Olhar Angolano Podcast. Muito obrigada pelo convite, Sr. Venâncio. Obrigado. Dr. Santiago. Também agradeço, desejo boa tarde a todos. Okay. E sinto-me honrado por ser mais uma vez convidado aqui no vosso estúdio para mais um podcast, pois eu estou ansioso para dar o meu ponto de vista acerca da realidade angolana. Ok, boas. Então, para começar, a primeira pergunta que não se cala é: como é que vocês veem a atual juventude? No meu ponto de vista, desde que a era digital ganhou maior expansão aqui em Angola, eu vejo que nós estamos a caminhar para um lugar que, de certa maneira, em algum momento vai nos cobrar. Porque nós sabemos que as redes sociais têm as suas vantagens e desvantagens, mas nós estamos a usar as redes sociais como um mecanismo de atrair fama e dinheiro, o que é bom porque todo mundo precisa sobreviver de alguma maneira, mas nós estamos a deturpar os nossos valores, os nossos princípios que muitos dos nossos pais, dos nossos avós nos ensinaram, e nós vemos que as redes sociais hoje em dia em Angola parecem uma terra sem lei. Todo mundo fala o que quiser, todo mundo se comunica como quiser, todo mundo se comporta e muitas vezes não olhamos quem está a ver, como está a ver, em que situação esta pessoa está a ver. Então eu acredito que não estamos a ter consciência do que fazemos dentro das redes sociais. Estamos a tratar como uma terra que não tem lei, que não tem norma alguma, e sinto que daqui a 5 anos isso vai nos cobrar de alguma maneira. Isso vai nos cobrar de alguma maneira. Então nós devemos ter muito cuidado com o que fazemos. E a juventude está a protagonizar o maior, vamos assim dizer, a maior decadência dos nossos valores nas redes sociais hoje em dia. E nós estamos a ver isso com as músicas, com as danças, com o que se fala, e isso é muito perigoso. Então eu acredito que nós estamos a viver um tempo em que, ao invés de termos consciência e passarmos coisas positivas para os outros, porque já temos uma plataforma tão grande em que todo mundo pode nos ver, nós estamos a usar isso de maneira negativa, o que é muito errado. Doutor. Bem, eu posso dizer que as redes sociais são um misto, porque eu comecei a ver a extinção das redes sociais já a partir de 2005, já a partir do tempo do i5, muito antes da extinção do Facebook, do Twitter e até do YouTube. E o que é que acontece? Eu tenho visto um misto. Infelizmente, o mal é mais visível. Tenho visto alguns que sabem tirar proveito das redes sociais, uns criam projetos, outros criam negócios, outros criam ou envolvem-se em contratos publicitários, outros trazem informação religiosa, por aí vai. Mas esses que tiram bom proveito da rede social, infelizmente, são a minoria dos jovens.
A maioria dos jovens faz um uso horrível das redes sociais, muito mau. E nem dá para citar nomes, né? Porque se citas nomes pode haver processo judicial. Mas há uns até que, desculpa lá dizer, dão raiva mesmo. E tem toda a sua vida íntima, tem toda a sua intimidade sexual à venda, tem todas as partes íntimas do corpo à venda. Uns publicam vídeos pornográficos praticamente, outros publicam vídeos para mostrar quem bebe mais, outro quem fuma mais, e por aí vai. Mas tem outros que sabem tirar proveito desses problemas sociais e eles mostram esses problemas sociais como uma forma de cativar as pessoas a ter uma atitude em determinadas causas sociais. Então, eu posso dizer que a ascensão das redes sociais em Angola é um misto, mas a maioria dos jovens tem feito um uso muito negativo das redes sociais. Dá até a impressão que alguns têm orgulho, até sentem-se orgulhosos em mostrar a devassidão deles, a imoralidade, a promiscuidade deles. E isso não é correto e isso se vê pelos impactos negativos que nós temos tido na nossa cultura a nível do país. Mas nós não podemos culpar as redes sociais, porque as redes sociais são uma ferramenta. O problema é o uso que os jovens têm feito das redes sociais e, claro, a consciência deles e a crise moral que está a se ver dentro do país. Claro, isso não pode ser ignorado. Ok. Anaís, o que é que leva hoje os jovens a se exibirem de forma promíscua na internet? Olha, isso é uma pergunta muito pertinente, porque em alguns podcasts que eu já vi, muita gente diz que isso não tem uma razão ou isso não tem uma raiz. Mas eu acredito que, em primeira instância, é o quero ser aceite. A validação que o público dá quando fazemos determinada coisa. Eu acredito que jovens e os adolescentes que se envolvem, que se colocam nas redes sociais, eles procuram algum tipo de validação, que se expõem dessa maneira, procuram algum tipo de validação do público, das pessoas que estão a ver. Eles querem chamar algum tipo de atenção e obter likes, comentários, a ponto de ficarem famosos, porque nós estamos na era da juventude, que todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer anular, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer dançar, todo mundo quer cantar. E acho que a juventude se esqueceu que, antes mesmo de entrar para o campo das redes sociais, há necessidade de nós nos revermos, de nós entendermos, mas afinal quem nós somos, mas afinal de onde viemos. A nossa educação não está em conta nisso, a nossa educação não pode se colocar nisso. Então eu acredito que os jovens que entram para as plataformas e fazem conteúdos que sexualizam, conteúdos promíscuos, eles não querem, eles só querem a validação do público, eles só querem ser aceites, eles só pensam em eu vou ser famoso a qualquer custo. E o que é que a qualquer custo vai nos custar? Eu acho que nós temos que pensar nisso. Eu quero fazer algo a qualquer custo, tem que funcionar, o meu adoço tem que bater, a minha dança tem que bater, a minha música tem que bater. E infelizmente, como o doutor disse, as coisas negativas estão a vir mais à tona do que as coisas positivas. E eu acredito que é isso que acontece. Os jovens estão à procura de validação do público, de outros jovens, de outros adolescentes. E eles se esquecem que, e nós temos que notar que os maiores consumidores nem são as pessoas da fase adulta. São adolescentes e crianças que estão toda hora aí a dar scrolling no TikTok, no Instagram, e são pessoas que ainda não têm uma identidade. E se você chega e lhes ensina que a música que ofende, a dança que sexualiza o teu corpo é que está a bater, ele vai interpretar que é uma influência positiva, porque eu estou no meio, eu não sei quem eu sou, eu não sei os meus limites, eu não sei... eu não tenho ainda uma identidade, vamos assim dizer, estipulada. Então, eles, ao ver esse tipo de conteúdo, eles vão acreditar que não,
isso está certo, eu vou seguir para esse caminho, eu vou seguir para outro caminho. Então, eu acho que quem está a postar deve ter consciência o que isso não acontece, porque nós achamos que maioritariamente nas redes sociais estão os adultos de 25, 23. Não, hoje em dia já não é assim. Em casa tem hoje Wi-Fi, as crianças estão a Sim, entrar. os pais estão a pagar Wi-Fi e as crianças de 9, 8 anos. O perigo que o TikTok está a ter agora é muito grande. Parece que não, mas é muito. Influencia muitas crianças, muitos adolescentes. E nós não estamos a ter consciência disso. Isso está a se tornar, de certa forma, perigoso. Claro que tem os conteúdos positivos, tem os conteúdos que agregam, mas os maldosos estão a abafar o positivo. Então, eu acredito que é isso, que não, a juventude não tem que procurar validação do público, mas entender que o conteúdo que você faz vai influenciar quem está a ver, e nós temos que ter consciência do que é que nós vamos postar, o que é que nós vamos fazer e como isso vai impactar a vida de quem está a ver. Ok. Doutor Santiago, a Neves falou sobre um aspecto muito importante. A internet está a se tornar uma terra sem lei. E eu gostaria de saber, vale tudo para ser famoso, para poder ganhar dinheiro na internet? Vale tudo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por quê? Buscar a fama por si só, ser popular, por si só não é mau como conceito. Agora, a forma como nós buscamos essa fama, essa popularidade, ali é que entra o problema. Por quê? O que nós vemos na internet é falta de mecanismos de censura. Ok? Nós vemos falta de mecanismos de censura. Se nós formos a ver, por exemplo, a internet está cheia de pornografia. A internet está cheia de pessoas a falar mal de outras pessoas. A caluniar outras pessoas. Mas se tu fores a ver, na internet, quando se traz matérias que se fala acerca da palavra de Deus, matérias que se fala acerca da educação, que se fala de condutas políticas, que se fala de leis, de questão jurídica, de questão econômica, todos esses temas passam por uma censura, passam por um pente fino midiático. Okay. Mas quando se traz essas coisas fúteis, essas coisas imorais, quase que não se vê censura. Então, é nesse sentido que a internet se torna numa terra sem lei. Então, aqui a nossa companheira Anaíse acabou de falar da questão da validação. A validação é algo muito poderoso na psicologia humana. E nós temos que ter muito cuidado com a questão da validação. Porque há pessoas que estão dispostas a fazer coisas erradas, a enveredar para caminhos duvidosos, só para ter a validação e a aceitação das pessoas ao redor dele. E isso é muito perigoso, porque quando os problemas vêm, quando vêm as consequências, essas pessoas que nos incentivaram a cometer esses erros, elas nunca estão presentes para nos ajudar. E se elas estiverem presentes, nunca têm e-mails para nos ajudar, ou não estão dispostas o suficiente para nos ajudar no momento que essas atitudes erradas que foram tomadas, porque queríamos a validação dos outros, essas atitudes tomadas começam a surtir consequências. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão da validação social, porque é nessa de validação social que muitos jovens arruinam as suas vidas e muitos até arruinam as suas próprias carreiras. Então, a internet é um campo vasto. Eu posso dizer que a internet é um universo infinito, é como o cosmo, é como o espaço sideral. E que todas as possibilidades são reais. Tudo é uma probabilidade dentro da internet. Agora, como usar esse universo? Eis a questão. É dali que está o problema. Porque a internet por si só não é má, é uma ferramenta poderosa. Não só que a internet hoje já é maior do que a mídia tradicional, já é maior que a mídia televisiva, já é maior que a mídia de jornal em papel, já é maior do que a mídia das revistas, já é maior do que as bandas desenhadas, já é maior do que a mídia radiofônica e por aí vai. Mas o problema é como estamos usando a internet. Temos que ter cuidado com a questão da validação. A validação é algo muito perigoso. Porque se for ser validado
tendo atitudes erradas, fazendo algo mal, é melhor não receber essa validação. Ok. Porque validação só é boa no sentido de fazer coisas boas, no sentido de nós empreendermos algo útil, não só para nós, mas para a nossa família, para a sociedade, para a nossa vizinhança e ao redor, para a nossa sociedade ao redor. Agora, ser validado para maus caminhos é melhor não ser validado. Anaís, há um interesse por trás em termos de organização ou pessoas de alto poder, empreendedores, de emburrecer a nossa juventude hoje. Por quê? Porque eu vejo que... Porque essa questão? Porque eu vejo que quando o conteúdo tem muito valor, as pessoas estão desinteressadas em assistir aquele conteúdo. E quando o conteúdo é assim fútil, há muita entrega desse conteúdo. Até o algoritmo parece que gosta, não é? Entrega para milhares e milhares de pessoas e o vídeo torna-se viral. Mas conteúdos que realmente agregam valor, você vê com um número reduzido de alcance de pessoas. Será que há um interesse por trás? E por que esse desinteresse das pessoas em assistir conteúdo relevante? Olha, eu vou dizer assim. Vamos dizer, a minha geração Sim. ainda tem noção de alguns valores e princípios que são passados pelos nossos pais e avós da geração deles. Sim. Eu acredito que a geração dos 14 e a geração que está por vir já não vai ter essa noção inteira desses valores e desses princípios. Então, eu acredito que há esse desinteresse porque é o que eu referi há pouco tempo. Quem usa verdadeiramente aqui em Angola, nós não vamos ver numa margem de 10 adultos dos 25 até os 45 anos, vamos dizer que 6 acompanham o TikTok e 4 não. Mas se nós colocarmos numa idade entre 15 a 20 anos de idade, de 10, 9 acompanham o TikTok e o Instagram. Então, são essas pessoas que ainda não têm, vamos assim dizer, não têm maturidade suficiente para gerir, ainda não sabem o que é que realmente há necessidade da nossa geração assistir, ou o que é que há realmente necessidade de nós vermos, o que é que realmente é importante ver, o que é que nós temos que ter consciência para fazer. Então, não acho que haja por detrás de... Não sei, né? Mas eu sou de opinião que não acho que haja um plano por trás, né? plano por detrás, porque afinal a internet é uma ferramenta. Nós, como seres humanos, como usuários, é que fazemos da internet ter esse avulso todo de pessoas que consomem, de pessoas que vão lá, procuram conteúdo, de pessoas que expõem o seu conteúdo. Não acredito que seja alguém que está por detrás e está a fazer tudo para que os conteúdos promíscuos vão mais além do que os conteúdos que agregam. Mas nós, como usuários, é que a todo momento vamos fazer o deixa virar, e vamos ver, se nós notarmos no TikTok, quando nós curtimos mais de 3 vídeos que têm relação só com uma coisa, a For You só vai passar aquilo. Façam esse experimento em casa. Assistam 3 vídeos que falam sobre Deus, por exemplo, vídeos cristãos. Se você assistir 4 a 6 vídeos assim, no outro dia você vai ver que o TikTok só vai te entregar aquilo. Porque você gosta daquilo. Sim, porque você só gosta daquele tipo de conteúdo. Agora, se você, por exemplo, dar 6 gostos a 6 vídeos diferentes que falam sobre, por exemplo, ofensas, que vamos ver danças que sexualizam crianças ou não, aqueles shows todos, aqueles vídeos todos, tu vais ver que o TikTok só vai te entregar doces, só vai te entregar danças. E isso é um experimento muito interessante que as pessoas precisam fazer. Não é que não vem na tua For You, é que você só consome aquilo. E olha que eu já disse isso, nós somos muito o que consumimos. Então, se você só consome uma coisa, a tua ideia é que só existe aquilo, não existe mais nada. A tua ideia é que, só existe isso, então eu também vou entrar nesse nicho e vou fazer isso. Por quê? Porque eu só consumo isso. Não tem como você consumir conteúdo positivo e fazer conteúdo negativo. É mentira. Quando nós plantamos sementes do bem, nós colhemos sementes do bem e somos lavradores de sementes do bem. Quando é mau, é mesmo mau. Então,
eu acredito que não haja alguém por detrás que faz com que só hajam conteúdos negativos. São mesmo os usuários que estão lá dentro da plataforma, dentro da internet, que fazem isso, que disponibilizam esse tipo de conteúdo, e nós vemos o que nós consumimos é o que vem na nossa For You, não tem outra explicação para tal. Eu gostaria muito que os telespectadores aí em casa fizessem esse experimento e vão ver que, e depois deixassem nos comentários e vão ver que sim, afinal é mesmo isso que acontece. Tem vezes que eu fico assim a falar de um produto na internet, dia seguinte, quando eu vou no AliExpress para fazer uma compra, me apresentam esse conteúdo. Será que estamos a ser monitorizados, doutor Santiago? Eu acabei de ouvir a Anaíse e eu acho que vamos entrar numa certa contradição. Por quê? Porque... É normal, né? Então, são duas ideias diferentes. Porque há anos atrás, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma escola criada por movimentos de esquerda internacional chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt trouxe essas ideologias sociais que nós chamamos de marxismo cultural. Okay. E eles inventaram um conceito chamado politicamente correto. Eles começaram a ensinar conceitos que iam contra a palavra de Deus. Começaram a ensinar que o aborto é normal, que a homossexualidade é normal, o lesbianismo é normal, não acreditar em Deus e ser ateu é normal, o consumo de drogas é normal, fazer o que quiser é normal. Por exemplo, espancar os nossos pais é normal. E essa escola de Frankfurt, juntamente com o que eles popularizaram, que é o marxismo cultural, ensinou também, principalmente na Suécia e na Alemanha, ensinou os filhos a processarem os pais quando os pais tentam retificar os filhos. Nessa época ainda não existia, a internet ainda não era um mecanismo comercial. Ele ainda era um mecanismo usado apenas pelos militares. Depois a internet se tornou comercial. Então, essas elites começaram a usar um programa de emburrecimento em massa por intermédio da retirada dos valores judaico-cristãos na sociedade e implementação de valores socialistas e imorais dentro da sociedade. Isso é história, isso é no Ocidente. Agora, vamos para a questão das redes sociais. Dentro das redes sociais, mas eu vou me focar mais no YouTube, porque eu não uso Instagram, Facebook, infelizmente. Vou falar do YouTube. O YouTube funciona com um algoritmo. E eu digo o contrário. Por exemplo, durante muito tempo, eu fui inscrito em alguns canais cristãos. Não vou citar o nome, não vou citar o nome desses canais, porque eu não vou fazer publicidade, não vou ganhar nada com isso. Canais cristãos, e até hoje sigo canais que falam de geopolítica internacional. E qual é o problema? Esses canais cristãos e que falam de geopolítica, e alguns até também falam de economia, eles têm uma quantidade de inscritos medianos considerados para o desenvolvimento de países ocidentais. Eles têm por aí 100, 200, 500 mil inscritos. Se tiver 1 milhão de inscritos, até coisa grande. Agora, aqueles canais de música, de pessoas que fazem música mesmo imoral, músicas praticamente sexualizadas, aqueles canais que influenciam as pessoas para o mal, que é só estar no ginásio, expor o corpo, estar de cueca, vender praticamente a intimidade a nível da internet, ganham muito mais visualizações. Então, é claro que as pessoas também, individualmente, escolhem o mal. Mas o próprio algoritmo do YouTube está programado para censurar as informações que estão ligadas à palavra de Deus e que estão ligadas aos valores morais. E principalmente com questão política. O algoritmo do YouTube tem feito isso. Então, é porque alguém lá, por exemplo, muitos desses canais cristãos que promovem vídeos cristãos, o algoritmo não derruba esses canais, não é? Mas também não recomenda esses canais. Há muitos que reclamam que os seus canais, os seus vídeos não estão sendo recomendados, que eles dizem que estão a perder inscritos. Então, é claro que a nível social, os jovens ou grande parte das pessoas também escolhem o mal. Mas também existe sim uma força oculta, já não tão oculta, porque já sabemos que existe uma elite que tem interesse em retirar os valores judaico-cristãos da sociedade, principalmente da educação universitária e escolar,
e fazer com que o marxismo cultural e todas essas ideias nefastas, essas ideologias de feminismo, lesbianismo, homossexualidade, consumo de drogas, ateísmo e por aí vai, rebelião contra os pais, rebelião contra as autoridades. Existe uma elite que tem sim incentivado muito essas ideologias, a disseminação dessas ideologias nessa sociedade por intermédio dessas ONGs e por intermédio desses grupos ideológicos. É só você se perguntar como é que o movimento LGBTQI+, que é o movimento gay, né, que envolve as lésbicas, transexuais, bissexuais e por aí vai, como é que o movimento gay, o movimento feminista, o movimento pró-aborto, o movimento ateísta, como é que esses movimentos se transformaram em forças políticas poderosas? É porque existem forças maiores a financiar esses movimentos por trás. E essas ideologias hoje fazem parte do mainstream, fazem parte da mídia e fazem parte do psicológico popular. E as pessoas não investigam isso. É por isso que nós vemos nos últimos anos uma ascensão absurda da homossexualidade e do lesbianismo. E isso era algo... Antes nós dizíamos que isso era só problema do Ocidente. Hoje isso já é um problema espalhado pela América Latina, pela Ásia e já está a se tornar um problema recorrente em África. Aqui, nas nossas figuras públicas, já temos homossexuais, já temos lésbicas, já temos pessoas que apoiam o ateísmo como uma ideologia política de não acreditar em Deus, nem em forças transcendentes e por aí vai. Então, eu acredito que os jovens têm feito escolhas erradas no momento de escolha de conteúdo na internet. Mas também está comprovado que existem forças políticas que já não são ocultas, já não são tão ocultas assim, que estão se interessadas no emburrecimento em massa da população, principalmente da juventude e das crianças. Anais, de quem é a responsabilidade? Acho que chegamos aqui num ponto comum de que há essa vontade, há esse interesse de nós mesmos pesquisarmos conteúdos fúteis e também há por detrás de algumas redes sociais, um plano por trás para trazer conteúdo irrelevante. Estamos aí de acordo. Mas a grande questão é de quem é a responsabilidade para termos a continuidade de uma sociedade cada vez mais valorosa, né? Cheia de valores, princípios. Quem é a responsabilidade? De quem? Olha... Na escola eu aprendi que a primeira instituição que uma criança está inserida é a família. E que a família é a primeira instituição, é a base, é onde a criança aprende a falar por favor, obrigada, antes de ser inserida no meio escolar ou na creche. Então, quando já estamos agora, hoje em dia, nós vemos que a família perde o valor de o punho forte na educação dos filhos ou na educação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Porque nós agora estamos a ver que... Eu notei isso nos últimos meses, de que os pais, por exemplo, os pais que são agora pais de crianças mais novas, né, que já tiveram acesso à educação sem internet e agora estão a ver o quão a internet é uma expansão sem fim, o quão a internet é grande e tem vários conteúdos lá, eles conhecem a parte que não tem internet e a parte que tem a internet. Eu acredito que esses pais, de certa maneira, eles influenciam os filhos a não querer mais conhecer a parte do... Deves aprender a dizer obrigada, por favor, com licença em casa. Mas pesquisa na internet, vais ver. Mamãe, como é que se faz isso? Você em casa já tem Wi-Fi. Por que tu não vês na internet? Eu acho que hoje em dia, hoje em dia, a família não tem sido o pulso firme na sociedade para a educação dos filhos, mas tem se tornado em segundo plano e tem deixado que o exterior vamos dizer que tem deixado que o exterior tome conta da educação dos seus. E isso está errado, porque
Desde sempre fomos ensinados que se fizermos alguma coisa errada, pelo menos em minha casa, se fizermos alguma coisa errada, ninguém vai sair impune do castigo, da sanção ou da mão do meu pai. Então, de certa maneira, nós estamos a perder isso, estamos a perder, é o que o doutor disse, que achei bastante interessante, que o movimento fazia com que crianças desrespeitassem os pais ou processassem os pais porque puniram. E vamos assim dizer, em África, maioritariamente ainda não. Essa realidade não existia. Agora existe. Porque em Angola o filho quer que o pai repreende com uma punição de, vamos dizer, bater, não espancar a ponto de deixar o filho em estado de coma, né? Mas bater e usa uma sanção assim. O filho quer ir na internet e falar, sou maltratado, tenho maus tratos e não sei o quê. E nós pensamos, mas na época do meu pai, eles batiam, mas eles não faziam esse alvoroço todo, porque foi uma punição, foi consequência de uma ação que eu tive ou de uma ação que eu fiz. Então eu acredito que a responsabilidade principal, que o responsável principal para a nossa educação, para termos uma sociedade mais consciente, é a família. Porque o primeiro sítio que nós estamos instituídos é na nossa família. Em primeiro lugar é a família, ainda não é a igreja e ainda não é a escola ou o meio acadêmico, é a família. Então, se tivermos famílias com uma base cristã sólida e uma família com valores sólidos, eu acredito que teremos uma sociedade melhor. Se em nossas casas já aprendermos o básico e irmos à rua já com os valores todos captados na mente, eu acredito que não faríamos esse alvoroço todo na internet e não seríamos tão influenciáveis. Se tivéssemos vamos assim dizer, se tivéssemos famílias angolanas hoje em dia que primam muito em ensinar o que realmente é certo e é errado e não deixam simplesmente nas mãos do filho, vamos assim dizer. Eu não posso deixar a educação do meu filho nas mãos. Por exemplo, eu fiz alguma coisa errada e eu sei que é errado, mas se os meus progenitores ou os meus pais ou quem toma conta de mim não me sancionar por aquela ação, eu vou achar que eu vou poder fazer. E quanto mais eu acho que o erro pode ser feito, mas eu tenho tendência de errar dentro de casa, fora de casa, nas redes sociais. Então, eu acredito que a família é a base, é a primeira instituição em que estamos inseridos. Então, é lá onde nós temos que ter todas as bases bem assentes para depois sair. Boas, obrigado. Doutor, qual é a sua opinião? De quem é a responsabilidade? Bem, nós estamos numa sociedade que, infelizmente, a maioria pensa que a responsabilidade da educação começa com o Estado. E isso é um erro. A base da nossa educação começa com essas 4 principais instituições: a família, a igreja, as escolas e as universidades. Mas o que essas 4 instituições têm em comum? Elas todas precisam ser regidas estritamente pela palavra de Deus. Martinho Lutero dizia: se as nossas universidades e escolas não tiverem a palavra de Deus como a sua base educacional, as nossas universidades e escolas se tornarão portais do inferno. Porque hoje em dia as universidades estão muito preocupadas em trazer o conhecimento técnico, o conhecimento científico. Mas nós nos esquecemos do conhecimento espiritual, porque é a partir da base espiritual que vêm os valores morais. Por exemplo, nós nas nossas famílias temos visto muitas famílias fragmentadas. E qual é o problema com relação à internet? Hoje em dia, a internet se tornou o principal educador, refiro-me às redes sociais, se tornou o principal educador das crianças. Em vez das crianças terem o contato físico e oral com o pai e a mãe, na hora delas aprenderem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A internet tomou o lugar da educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Isso é um erro. E o evangelho sempre traz a necessidade de contato físico entre filhos e pais. Só que esses pais também precisam ser tementes a Deus.
Eles precisam ser regidos por uma espiritualidade, e eu me refiro à espiritualidade judaico-cristã. E o problema é que nós vemos hoje muitas famílias que abandonaram completamente os valores cristãos e abraçaram os valores seculares. E muitos desses valores seculares são baseados em paganismo. São baseados em crenças que vieram, por exemplo, do Império Romano, que vieram da Grécia. Por exemplo, o que a Grécia trouxe? A Grécia foi o império que normatizou legalmente a homossexualidade. O Império Romano trouxe a festa das Saturnais. A festa das Saturnais hoje é que nós chamamos hoje de Natal. Então, muitas dessas ideias seculares, dessa educação secular, vêm de uma cultura de ideias pagãs. Então, é a hora que a família, como o berço do ser humano, a igreja, as escolas e as universidades precisam ser regidas por uma espiritualidade superior, que deve ser a ideologia judaico-cristã, e tem que ter Cristo na posição central. É por isso que nós vemos muitas famílias, o pai e a mãe têm bons princípios, mas são famílias fragmentadas. Nós, por exemplo, só para comprovar o que eu digo, grande parte das famílias hoje são famílias lideradas por mães solteiras. São famílias lideradas por pais divorciados. Se o filho foi criado pelo pai ou pela mãe, ou engravidou, não assumiu, ou viveram maritalmente um tempo, depois separaram, ou depois se divorciaram. Hoje em dia está muito difícil encontrar lares que têm estabilidade marital entre o pai e a mãe, e que o pai e a mãe seguem a espiritualidade judaico-cristã como forma de moralidade, e eles passarem essa moralidade espiritual cristã para os filhos. Hoje em dia isso está cada vez mais escasso. Por quê? Porque o evangelho traz a ideologia do contato físico, do contato oral. Por exemplo, no mundo antediluviano, no Gênesis, eles não tinham a cultura de escrever livros, eles tinham a tradição oral. Os pais passavam as suas crenças, as suas ideologias, a sua moral, por intermédio de oratória. Eles falavam com os filhos, eles criavam serão, contavam história aos filhos, contavam sobre a sua genealogia para os filhos, as suas origens para os filhos. E o que acontece hoje em dia? Isso se perdeu. Essa oratória, esse contato físico e oral de pai para filho se perdeu, e a internet tomou esse lugar. E já há um projeto nos Estados Unidos. Eles criaram um projeto de que daqui, num futuro não muito distante, os robôs é que vão educar as crianças. Eles querem que os robôs, como não se cansam, em 18 meses é possível ensinar uma criança a ler e escrever, sem ter necessariamente contato humano, contato com mulheres, com a mãe, com professoras, com professores, para ensinar essas crianças a ler e a escrever. E isso é um sinal de deterioração da moral no meio da família, como a primeira estrutura onde o ser humano surge, e depois da deterioração do papel da igreja, das escolas e das universidades. Porque nós permitimos que a internet, que hoje a internet é dominada por um algoritmo, e eu posso dizer que a internet, por ter algoritmo, hoje já é uma inteligência artificial. Então eu posso dizer que a inteligência artificial tomou o papel da educação da juventude e das crianças. Papel esse que o pai, a mãe, as igrejas, as escolas, as universidades estão perdendo, e isso está visível na nossa sociedade. Então, essas estruturas sociais têm que ser regidas por uma espiritualidade maior, primeiro, que é, no meu ponto de vista, a moral judaico-cristã. Depois é que vem o papel social dessas estruturas. É assim que eu penso. Ok. Anaís, as famílias realmente estão a ter pouco tempo de conversar? Sim, com certeza. Eu acredito, em função do que estamos a viver no país, né? Eu acredito que os nossos pais, eles, de certa maneira, eles querem dar o melhor,
mas eles esquecem-se que, como o doutor disse, o melhor às vezes é estar lá e conversar e passar os valores certos. Coisas que o dinheiro não paga. Sim, coisas que o dinheiro não paga. Por exemplo, as crianças e adolescentes e entre outros não precisam necessariamente do material, mas sim de pais presentes, pais que ensinam o que é certo e o que é errado, pais que realmente se importam com a educação dos filhos, porque afinal é uma geração que está a se construir. Então, pais que estão preocupados em fazer com que a sua linhagem seja boa, tenha uma educação positiva e não uma educação negativa. Pais que se importam com os filhos. E eu acho que nós estamos a perder isso. Nós estamos a perder o facto de ter pais mais presentes, pais mais que guardam os seus filhos para que eles não tenham eles não estejam tão expostos ao que acontece, mas eles lhes ensinem que até aí é um limite que tu não podes chegar, até aí é um limite que tu não podes chegar. Então eu acredito sim nisso, de que de certa maneira nós estamos a perder o hábito de ter conversas, de estar lá, e nos preocupamos demais com eu tenho que fazer porque senão meu filho não vai ter, e é isso. Olha, pessoal, esse está a ser um podcast extraordinário, dá para aprender bastante. Eu sei que a conversa vai evoluindo e temos muito mais para aprender. Se você ainda não deixou o seu like, deixe já aqui o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa live, esse vídeo com mais pessoas, porque as pessoas precisam ter noção do que realmente está a acontecer para que possam pegar o caminho certo. Falou-se aqui sobre família, e eu tenho aqui uma questão que muita gente hoje tem levantado. Aquelas pessoas que não têm princípios bíblicos, não é? Pessoas que não se importam com essa questão de igreja. E um dos argumentos é: a igreja não é uma organização que existe para dominar as pessoas? O que vocês acham? Bem, Karl Marx dizia: a religião é o ópio das massas. O que é ópio? Ópio é droga, ok? Mas eu gostaria de dizer que no princípio não foi assim. Quando Deus levantou Abraão, Abraão vivia no meio de uma terra pagã. Ele vivia lá na antiga Mesopotâmia, que chamavam de Suméria, que hoje é Iraque. Deus lhe tirou dali, levou-lhe para outro lugar, e Deus lhe usou para lhe ensinar as suas verdades eternas. Certo. E ele usou a genealogia de Abraão para criar uma nação que nós conhecemos como Israel, biblicamente, e essa nação recebeu os oráculos da palavra de Deus, recebeu a lei de Deus, recebeu a palavra de Deus, recebeu profetas para trazer a moral. E o que acontece? Durante a história, houve charlatões, pessoas mal intencionadas, que usaram essa religião para proveito próprio. E tu sabes que o mal nunca vem só. Como disse Cristo, um mal atrai outro mal. Uns começaram a usar para fins pessoais, para proveito próprio, principalmente para questões econômicas, outros para terem várias mulheres, e depois começou a evoluir para fins políticos. Outros começaram a usar para dominar politicamente outras nações, usaram a religião. Outros começaram a usar o direito, e supostamente o direito divino, de fazer guerra contra outros povos que não se submetiam à autoridade dele, e essa confusão foi se espalhando até hoje. Mas eu gostaria de dizer, pela fé, porque eu falo sempre pela fé, porque sem fé não se vive, que existem igrejas sérias, existem pessoas de facto comprometidas com o evangelho, que não querem dominar econômica, política ou sexualmente outros seres humanos. Existem igrejas que estão de facto comprometidas com a salvação das pessoas, querem que as pessoas escutem a palavra de Deus e querem que essas pessoas endireitem suas vidas pela moral do evangelho. Agora, é claro que eu digo, tem aqueles que são mal intencionados. Claro, né? Eu acho que tem algumas igrejas assim, mas é bom não citar nomes, porque isso é uma opinião individual, certo, evitar problemas. Mas, para além desses mal intencionados, existem pessoas
que querem fazer um uso genuíno, moral e fiel da palavra de Deus, pensando na salvação das pessoas, que essas pessoas organizem suas vidas segundo a moral divina. E agora, eu gostaria de falar daquelas pessoas que não querem saber de coisas espirituais, não querem saber de se unir a uma igreja, não querem saber nada de religião, só querem viver as suas vidas. E elas acham que os princípios de vida que elas aprenderam já são bons o suficiente. Eu gostaria de dar um recado para essas pessoas. É assim, essas pessoas que têm uma educação mais secular, que não querem saber de igreja, não querem saber da palavra de Deus, não querem unir-se a uma igreja porque acham que não é necessário, que a sua vida é perfeita. Muitas dessas pessoas até chegam a ser mais equilibradas do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. Mas tem um problema. A moral que elas dizem ter é uma moral terrena. Não é uma moral que transcende. Porque a tua moral, a moral que você mostra para transcender, você tem que acreditar num ser superior. No meu caso, esse ser superior para mim é Cristo. Então, a minha moral é uma moral, eu acredito que a minha moral é uma moral que transcende. Mas uma pessoa completamente secular, que não quer ter ligação nenhuma com a igreja, mas ele simplesmente quer viver a sua vida segundo os princípios que ele aprendeu na sua vivência social, ele também tem moral, mas é uma moral terrena. É uma moral que não transcende. Esse é o meu ponto de vista. Por isso, precisamos sempre acreditar num ser transcendental, num ser superior, porque nós precisamos alimentar o conceito de fé, e a fé traz o conceito de esperança. E as pessoas precisam disso. Esperança. Acreditar que tem um ser maior que pode fazer um milagre e que pode lhe tirar daquela aflição. Isso é um tipo de sentimento e pensamento que uma pessoa que é secularizada, ou que é ateia, ou que é simplesmente uma pessoa que não está ligada à religião, não tem. Eles não alimentam muito o conceito de fé, não alimentam muito o conceito de esperança. E quando vem problemas, eles não têm onde se agarrar. Por isso é que nós temos um mundo depressivo. Nós estamos a ver hoje, houve até um sociólogo americano que disse que a depressão é a doença do século. A doença do século XXI é a depressão. Porque se nós formos nos anos 90 para baixo, já existia a depressão, mas a depressão não era comum. Não era normal ver as pessoas depressivas. Porque naquele tempo as pessoas ainda estavam mais agarradas aos valores da religião. Mas hoje as pessoas estão se desligando da religião, querendo viver uma vida mais secular, mais solta, como diz assim na gíria, uma vida mais solta. Só que o que é que acontece? Elas encontram um conjunto de problemas dentro da sociedade que, pela força humana, pela inteligência humana, eles não conseguem resolver. Okay. Não conseguem resolver. E como é que você vai lidar com um problema, um monte de problemas, uma avalanche de problemas dentro de uma sociedade sem fé? E você está completamente consciente que você não vai conseguir resolver esse problema pela tua inteligência, nem pelos teus recursos, e muito menos pela tua influência para com outro ser humano. Você perde a noção de fé e esperança, porque você não acredita em algo que transcende. Você acredita apenas numa moral secular, uma moral social e terrena, e não resolves nada. Essa é a mensagem que eu dou para aqueles que não querem buscar a religião. Vão acabar em depressão por causa da limitação das ideologias seculares ou da moral secular. O doutor Alceste Santiago falou aqui, Alceste Santiago, né? Sim, sim, Okay. correto. Alceste Santiago. Sim, ele falou um pouquinho aqui, Anaís, sobre essa questão de ter pessoas aproveitarem-se da igreja para fins próprios. E a grande questão é, diante de várias igrejas corrompidas, pastores corrompidos, bispos e sei lá mais o que corrompidos, ainda vale a pena ser cristão? Sim. Por quê? Eu acredito que sempre vai valer a pena acreditar no amor de Cristo. Porque, como o doutor disse, nós somos seres limitantes. Nós temos limites, mas Deus não tem. Cristo não tem limites. A Bíblia própria fala que para Deus todas as coisas são possíveis, nada é impossível. Então, quando nós vemos uma realidade que é totalmente negativa,
é totalmente deturpada e que pessoas se aproveitam de outras pessoas por meio do cristianismo. Claramente que isso vai nos deixar tristes para nós que acreditamos severamente em Cristo, mas nós não temos os olhos focados somente para os erros que os seres humanos cometem. Os nossos olhos devem estar voltados para Cristo. Os nossos olhos não devem estar voltados totalmente para aquele pastor fez o seguinte, então eu vou deixar de crer na palavra. Eu vou deixar de crer na igreja em que eu pertenço, ou eu vou deixar de crer em Cristo. Nós não vamos à igreja. Deixa-me só abrir aqui um parênteses, que nós não vamos à igreja à procura de o melhor pastor que prega. Nós vamos à igreja para procurar a comunhão entre os irmãos e adorar ao único Deus vivo. Então, nós não temos que meter as nossas mentes totalmente fixadas no errado que os outros fazem, porque na minha opinião, nós devemos centrar os nossos olhos a Cristo. Nós devemos centrar a nossa visão somente para Ele. Claramente que uma vez a outra nós teremos esses assuntos como agora para falar sobre, mas eu digo ao pessoal lá em casa que as nossas atenções não são pautadas para aqueles que se desviam do caminho. As nossas atenções são pautadas para o único, aquele que nos amou primeiro antes mesmo de nós o amar. Então, nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência que nós temos os nossos limites, nós somos seres completamente limitantes, mas Deus não é. Então, não se foque simplesmente no facto de que quem errou e quem se desviou do caminho, então eu também não preciso mais acreditar, porque o fulano roubou o dinheiro dos dízimos ou das ofertas. Nós vemos várias informações que os próprios pastores é que praticam imoralidade, os próprios bispos e padres e etc. E nós, claro que ficamos escandalizados com a situação, porque que isso está a acontecer, mas nós temos que colocar na nossa mente de que não é por causa do bispo que eu acredito no evangelho, não é por causa do padre que eu acredito no evangelho, porque antes mesmo de entrarmos em comunhão com os nossos irmãos, nós precisaríamos ter uma intimidade com Deus, nós precisamos ter o nosso relacionamento entre Cristo e eu. Então, é a minha opinião. Obrigado. Qual é a sua opinião? Vale a pena ser cristão? Vale a pena ser cristão. E eu já vi vários resultados extraordinários de manter a fé. E eu gostaria de dizer, antes de passar a palavra, a sociedade que temos hoje é o retrato claro, não a preto e branco, um retrato colorido de uma sociedade que virou as costas para Deus. E hoje temos a sociedade que temos. Uma sociedade de burladores, uma sociedade de prostitutas, uma sociedade de homossexuais, uma sociedade de assassinos, uma sociedade de traficantes de droga, uma sociedade de traficantes, de corruptos, uma sociedade de pessoas de índole duvidosa. E nunca foi o projeto de Deus que existisse essa sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta, Venâncio, você que está nos perguntar, porque o podcast é teu. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você avalia a situação dessas pessoas que se dizem influenciadoras sociais e modelos, o que são chamados de top models, e que pouco a pouco estão acabando na pornografia, na prostituição digital? Como é que você vê esse retrato? Como é que você explica isso? Eles primeiro começaram as suas carreiras como influenciador digital, como modelos. Uns modelos de passarela, outros modelos fotográficos e por aí vai. E grande parte de todas essas pessoas estão acabando na prostituição digital, que nós chamamos de pornografia. Como é que você explica isso? Aparentemente, eles não estão fazendo nada de mal. Não é? Aparentemente, não estão fazendo nada de mal. Mas eles, quando começaram as suas carreiras, eles começaram com ideologias seculares. E essas ideologias seculares é o que eu chamo de moral terrena. O nosso pastor adventista Walter White, ele chama isso de moral terrena. É uma moral que é visivelmente bonita, mas a longo prazo não traz frutos para que as pessoas se mantenham. Começaram bem, mas depois caíram. Como é que você analisa uma situação assim? É muito triste.
É realmente triste. E acabou de tocar esse assunto, como eu sou o entrevistador, não respondo, só faço perguntas. Acabou dando. Compreendo também que é uma pergunta retórica, né? Acabou dando resposta. Eu queria falar sobre depressão por conta dessa questão. Eu vejo muita gente a acender o pico da fama e depois, chegando no topo, corrompe-se para manter a fama. E às vezes corrompe-se com coisas imorais aos olhos da sociedade. Para não falar aos olhos de Deus até, não é? Porque até nós, como seres sociais aqui, olhamos para uma situação. A fulana fez isso por quê? Por que faz esse conteúdo na internet? E achamos, e julgamos, né? Por quê? E diante dessa corrupção toda, eu começo a me perguntar o que leva essas pessoas a fazerem isso. Olha, eu vou dar um parecer muito rápido. Eu acredito que as pessoas só se corrompem até esse ponto quando não sabem o seu porquê. Porque se nós analisarmos, quem sabe por que começou, por que começou e começa com os motivos certos, nunca vai chegar e se corromper, porque sempre que lhe fizerem uma proposta, ele vai entender por que eu comecei, por que eu quis que funcionasse, por que eu dei o primeiro passo. Então, quando nós sabemos o nosso porquê, nós não nos perdemos pelo caminho. Agora, quando nós só começamos por começar, sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de argumento de por que começamos, não tem como. Quando nós alcançarmos a ponta do iceberg, e se por exemplo um pé estiver fora da ponta do iceberg, quase a cairmos, alguém vir e dizer, vem para esse caminho, é melhor, mas é o caminho negativo. Quando tu não te perguntas por que eu comecei, será que eu deveria ir para aquele caminho que estão a convidar-me? Quando eu sei o meu porquê, eu vou preferir cair e recomeçar. Porque eu sei que se eu conseguir escalar até a ponta do iceberg, eu consigo fazê-lo de novo. Porque os meus argumentos do início vão me sustentar da mesma maneira. Então, eu acredito que as pessoas só se corrompem, as pessoas se corrompem na maioria das vezes quando não sabem o seu porquê, quando não sabem porquê que começaram, para onde querem ir, para onde vão chegar. Então, essa é a minha opinião. Mas, Anaís, antes de passar para o doutor, não achas que nós somos seres vulneráveis? Que tem coisas que nós tomamos... tem decisões que nós tomamos porque automaticamente ficamos vulneráveis, somos corrompidos. Olha, Estou a querer dizer, só para tentar te clarificar, vamos imaginar um sistema informático, né? Estamos aí a trabalhar normalmente e de ponto de vista, e chega uma altura que se corrompe, tela azul, não é? Corrompeu-se, não por vontade própria. Não há essa possibilidade de nós sermos corrompidos não por vontade própria? Nós decidimos. Eu sou da opinião que nós decidimos. Okay. Porque nós é que construímos a nossa personalidade, construímos o nosso caráter, construímos o nosso posicionamento perante a sociedade. Então, nós decidimos. Nós teremos sim momentos de vulnerabilidade, momentos que vamos ver que todas as portas se fecharam e que não há outra escolha. Eu terei que ir para aquele caminho. É o que eu disse. É mais fácil recuar do que ceder. Quem sabe o seu porquê? É mais fácil recuar, entender a situação do que ceder. É mais fácil tu estás a te sentir vulnerável, tudo bem, é normal que em alguns momentos isso aconteça. É mais fácil eu abraçar a minha vulnerabilidade agora do que tomar decisões em meio a isso. Do que tomar decisões que depois podem me levar a outro caos. Então, é isso. Eu acredito que se estamos vulneráveis, não devemos tomar nenhum tipo de decisão. Nem decisões que nos levem tão para a esquerda, nem decisões que tão para a direita. Recue.
pause no seu canto e pense, reflita e deixe que a fase de vulnerabilidade passe, mas não tome decisões que depois vão lhe custar uma vida, porque há decisões que nós tomamos que nos custam a nossa vida depois, que nos custam as próprias palavras que dizemos, por exemplo, há 5 anos atrás e contradizemos tudo. Então, em momentos de vulnerabilidade, desculpem, eu não aconselho a tomar decisões. Porque nos corrompemos, né? No topo da carreira ou da fama. É incrível. Desde criança, eu, os meus irmãos, sempre fomos fãs dos músicos famosos, dos atores famosos, principalmente dos atletas famosos. Uhum. Vemos muitas histórias de músicos que nós conhecemos, atores, atletas que chegaram no topo, até modelos que chegaram no topo da fama e depois de chegarem no topo da fama eram ricos, tinham carro, tinham mansões, tudo isso, tinham acesso a mulheres bonitas, mas depois não souberam o que fazer com aquilo. Por quê? Eu respondo de uma maneira espiritual. No ser humano existe um vazio espiritual a ser preenchido. E que se Deus não preencher esse vazio, direto ou indiretamente, obrigatoriamente ou não, esse ser humano vai se corromper em algum ponto, em alguma fase da sua vida, principalmente quando ele estiver no topo. Por quê? A fama, o sucesso, o poder, o prazer, tudo isso sem uma orientação espiritual superior acaba por ser também a razão da nossa própria queda. Nós tivemos, por exemplo, eu vi atores muito famosos que depois do auge da fama se transformaram em ninfomaníacos, viciados em sexo, outros viciados em cocaína, outros alcoólatras, outro viciado em velocidade, em adrenalina, carros, outros viciados em discotecas e por aí vai. E o seu dinheiro, a sua riqueza foi sendo investido nessas coisas, no vício e em coisas más. E quando eles deram conta, o dinheiro acabou. E depois tiveram que começar a criar dívidas. Começaram a criar dívidas bancárias para manter um padrão de vida que no fundo não podiam mais sustentar. E depois vemos essas pessoas que um dia tiveram no topo da fama, na miséria. É incrível. Hoje, por exemplo, eu vi em tempos testemunhos de famosos que hoje vivem na rua, de famosos que hoje não têm como se manter na cidade, e muitos foram, agora são fazendeiros, vivem no espaço rural, de famosos que agora uns até conseguiram meio que manter a sua sanidade mental, uns estão na igreja hoje, outros têm empregos normais, já não são famosos, consequentemente já não são ricos, já não recebem grandes contratos publicitários, já não recebem milhões. O que é que acontece? Venâncio, dinheiro, fama, prazer, poder, luxo, tudo que é bom. Sem uma orientação espiritual na nossa vida, tudo isso se torna um empecilho. Tudo isso se torna a razão da nossa própria queda. Então, estar no topo sem temor a Deus não é seguro. É melhor estar abaixo da pirâmide com temor a Deus do que estar no topo da pirâmide sem temor a Deus. Okay. Estar no topo da pirâmide, seja em tudo. Isso não estou falando dos outros famosos. Pode-se falar também dos empresários. Diretor de uma empresa, diretor da diretor escola. de uma empresa, pode ser o diretor de uma escola, pode ser o reitor de uma universidade, pode ser um deputado, pode ser um ministro de um departamento de Estado, pode ser um governador de um estado ou de uma província, pode ser o presidente da república, pode ser o primeiro-ministro, pode ser o líder de uma igreja, pode ser um influenciador social, não importa. Você chegar no topo de qualquer coisa sem temor a Deus, isso que você chama de poder será a razão da tua própria queda. Porque você não vai saber o que fazer com esse poder. Porque o topo exige investimento. Você, por exemplo, quanto mais tempo você fica no topo, mais caro se torna manter o topo. E o que é que você vai usar para pagar? Qual o preço que você vai continuar a pagar para manter o topo? E por que que você quer manter o topo? Quais são os privilégios que você tem para manter o topo? E quais são os sacrifícios exigidos para você manter o topo?
Ou não vou me aprofundar nesse assunto? O topo é para pessoas que têm algum tipo de acordo espiritual. Com E Deus é- ou com o diabo? Tanto faz. Tanto faz. E o topo é para aqueles que têm algum tipo de convênio, acordo espiritual, e eles são fiéis a esse acordo espiritual. Porque por uma pessoa secular, a Bíblia chama de ímpios ou mundanos, eu chamo de pessoas seculares. É uma expressão mais leiga, menos ofensiva. Seculares, ok? Você meter, por exemplo, uma pessoa que não tem temor a Deus, não tem nenhum princípio espiritual de vida, e você simplesmente lhe põe no topo de uma empresa, você lhe dá uma fortuna, você lhe põe no topo, por exemplo, vamos falar de uma grande empresa de Angola, a ENSA, que é a maior empresa de seguros do país. Você lhe põe, suponhamos que ele é filho de um dos PCAs ou de um dos grandes sócios da ENSA. O pai morreu e ele herdou aquelas ações. E ele agora está na empresa. E ele não teme a Deus, não tem nenhum convênio espiritual. E ele tem acesso a milhões de dólares ou milhões de kwanzas. O que é que um sujeito desse, que não é regido por nenhuma espiritualidade, o que é que ele vai fazer com aquele dinheiro, com aquela riqueza, com todo aquele poder de influência? O que é que ele vai fazer com aquilo? A longo prazo, eu não acredito que ele vai fazer uma coisa boa com aquilo. Porque mesmo eu ouvi também que os grandes ricos, os grandes poderosos das elites globais, todos eles estão ligados, estão ligados a algum tipo de espiritualidade. Eles não vão só ali, eles não chegaram só ali simplesmente por suas ideias. Não. Então, o topo, isso que nós chamamos de topo da pirâmide, é algo muito perigoso. Por isso é que nós vemos hoje pessoas que já foram famosas, hoje estão na lama, hoje estão arruinadas. E não é preciso ir longe. Olha, semana passada eu vi um vídeo do Puto Prata. O canal dele chama-se Puto Prata Carrega. Ele estava vivendo no Canadá, agora está nos Estados Unidos. E ele faz vídeos a falar da realidade angolana. E ele disse que os músicos angolanos são mendigos. E de fato parecem mendigos. Por quê? Porque eles chegaram com grandes hits, com músicas que fizeram sucesso, que nós dançamos. Por exemplo, eu fui fã dos Calibrados no auge do seu sucesso. Hoje em dia, onde é que eles estão? Ninguém fala deles mais. O que é que uns estão fazendo de suas vidas? Não sei. Não vou especular, porque não sei mesmo. Eu fui fã dos Calibrados, meu querido. Hoje não se fala mais deles. E muitos outros cantores. Por exemplo, eu admirei muito a ascensão meteórica do Yuri da Cunha nos anos 2000. Hoje, o que é feito dele? Hoje, tu olhas para o Yuri da Cunha, primeiro, ele está estranho. Há rumores, desculpa lá, há rumores de pessoas que dizem que ele drogas. E hoje ele é uma sombra do que aquilo que ele foi há 20 ou 25 anos atrás. Hoje o Yuri da Cunha é uma sombra do que ele foi. Então, quais são os princípios que regeram a vida dele? Nós não soubemos, mas ele já esteve no topo. E hoje quem olha para ele, e ele é apenas um exemplo, num mar de exemplos semelhantes, de muitos artistas que tiveram no topo numa década, numa ocasião das nossas vidas, nós pulamos corda, dançamos com as suas músicas, tudo isso, cantávamos as suas músicas. Depois o sucesso acabou e o topo também acabou. Eles caíram do topo para a base da pirâmide em muito pouco tempo. Não foi necessário uma década, em menos de um ano. E eles não conseguiram renovar esse sucesso. Então, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado quando nós buscamos o topo. O topo é algo perigoso para quem não é regido por um princípio espiritual. Poxa. Olha, isso realmente... podíamos estar aqui mais tempo, mas eu ainda vou roubar algum tempinho. Vamos para nós continuarmos aqui sobre alguns aspectos que foram mencionados. Falou-se aqui sobre família, divórcio, instabilidade, depressão. Eu queria que começássemos por depressão. Hoje, quais são as principais causas da depressão na juventude? Anaís. Bom, primeiro é que, vamos dizer, a depressão em si é um estado de profunda tristeza em que o ser humano entra e não consegue controlar. E isso pode desencadear depois comportamentos como suicídio, pode desencadear outros transtornos como ansiedade, etc. Mas agora,
o que é que está a desencadear a depressão na juventude? Isso é uma pergunta muito pertinente. E eu acho que nós já pontualizamos aqui que a validação chega a ser uma das principais causas ou uma das causas que tem muitas da depressão na juventude agora. O querer ser aceite, mas não sou aceite. O facto de ter uma autoestima que é baixa, o facto de não nos conhecermos e nem conhecermos o nosso limite, não termos autoconhecimento, procurarmos a todo momento validação, não termos uma identidade formada, não termos muitas vezes, né, não termos uma base bíblica assente ou uma crença. Então, eu acredito que essas são as causas da depressão hoje na juventude, que nós nos apoiamos muito em comparação muito. Então, nós nos apoiamos muito em eu vou fazer, eu quero fazer, mas nós nos esquecemos que nós temos limites e que muitas vezes esses comportamentos vão nos levar em muitos transtornos, vão nos levar a desencadear muitos transtornos. Então, a maior causa agora em Angola da juventude em ter depressão ou contrair o transtorno da depressão é a validação, a comparação, a falta de autoconhecimento, autoestima, são as causas principais. Quer argumentar sobre essa questão? Um pouco. Sim. Bem, como disse aquele sociólogo americano, a depressão é a doença do século. Uma das principais razões da depressão, primeiro, é a questão econômica, que não só o nosso país, o mundo está passando. A questão econômica e financeira está se a deteriorar de tal maneira que, infelizmente, a juventude não vê futuro. Não vê futuro na sociedade, não vê futuro nas instituições, não vê perspectiva dele desenvolver a vida dele. E a questão econômica também afeta os nossos relacionamentos, seja com a nossa família, seja com os nossos parceiros, seja também com a nossa própria igreja. A questão econômica também afeta a nossa relação com a igreja também. Então, a primeira questão é a questão econômica, por isso é que nós estamos a ver uma avalanche de jovens que querem imigrar, tentar a vida em outro lugar. Só que esse problema econômico já é um problema de âmbito global. Então, por isso é que eu penso que se alguém decida, não, economicamente aqui eu não tenho futuro e muitos estão tristes e querem imigrar, eu aconselho a analisar bem esse caso. Depois, temos a outra questão, que é a questão cultural. A cultura que está ao redor da juventude é uma cultura nociva. As pessoas quando falam, não, é a cultura desse povo, tem que respeitar, não sei o quê. As pessoas esquecem de uma coisa. Quem faz a cultura é o homem. Quem faz a cultura não é Deus. É o homem que faz a cultura. E se essa cultura estiver afastada dos valores da palavra de Deus, ou for muito contrária aos valores da palavra de Deus, essa cultura passa a ser nociva. Eu, por exemplo, eu não concordo com o carnaval. Não estou falando do carnaval brasileiro. Estou falando do carnaval angolano. Porque grande parte dos elementos que fazem parte do nosso carnaval estão ligados com forças ocultas. Então, eu não concordo com o carnaval. E cristãos não podem participar no carnaval. E o carnaval é um elemento muito forte da nossa cultura. E eu quero dizer, quem faz a cultura é o homem. E a cultura que rodeia a nossa juventude, cultura de bebedeira, de quem bebe mais, cultura de quem faz mais sexo, cultura de quem tem mais visualizações nas redes sociais, quem angaria mais likes, cultura de quem paga mais bebida na festa ou na discoteca ou no bar. A cultura que nos rodeia é muito nociva. Por exemplo, hoje as principais orientações da juventude é se prostituir ou roubar. São as principais orientações da juventude. Por quê? Porque isso também é uma questão cultural e que acaba também por remeter à questão espiritual. Isso também provoca a depressão. Por quê? Porque você quer ser o mais visto, você quer chamar a atenção e você faz um esforço para isso. Mas suponhamos que você não consegue fazer isso.
ou que você vê outras pessoas que têm melhores condições, melhores meios ou melhores características para se destacarem mais do que tu acabas em depressão. E acabas por formular ideias muito perigosas. Ideias até de suicídio, ideias de matar os outros, ideias de caluniar, difamar os outros, ideias de prejudicar os outros. Por quê? Porque você passa a ver os outros como um empecilho para a tua própria ascensão. Isso também pode causar uma depressão, por você não conseguir, por meios naturais, sobrepor ou se destacar acima dessas outras pessoas que estão ao teu redor. Isso também é parte da cultura e é parte da crise de depressão que nós estamos a viver. E, infelizmente, a depressão já não é só juvenil. Também temos velhos que estão em depressão, temos pessoas adultas, que eu digo que estão na faixa dos 30 aos 49 anos de idade, que eu considero adultas, não que uma pessoa que tenha 18 anos não seja adulta, mas numa fase a ser adulta mais reflexiva, que também estão com depressão. Tem pessoas que não estão a conseguir obter bons parceiros, devido à questão econômica e à questão cultural. Isso também está a dificultar muitos a conseguir parceiros. Tem mulheres acima dos 30 anos que não estão a conseguir casar, não estão a conseguir ter filhos, não estão a conseguir influenciar pessoas a estarem com elas, viver maritalmente com elas ou casar com elas. Nós também estamos a ver, antes a depressão era mais nos homens. Agora estamos a ver a depressão a crescer entre mulheres. Nós estamos a ver o alcoolismo a crescer entre mulheres, o uso do cigarro e da cannabis, que nós chamamos de liamba, esse vício a crescer entre mulheres. O número de mulheres a cheirar, a snifar cocaína também está a crescer. A prostituição está a crescer de forma assustadora. Todo esse cenário cultural também está a causar depressão. E hoje a depressão é mais crescente entre as mulheres. Então é muito trágico. É preciso fazer um trabalho de resgate social muito forte, campanhas fortes, porque eu não estou a ver como vai se quebrar essa cultura, porque a depressão se tornou tão popular que agora já é cultura, viver depressivo. Temos aquele grupo chamado os remos, que estão sempre tristes, isso tudo. Aquilo é depressão. E normatizaram a depressão. A depressão hoje faz parte do estar social, mas isso não é normal, isso é prejudicial. E tem aqui uma questão, Anaís. Como nós podemos equilibrar a nossa fé cristã com a pressão cultural popular, né? Que festas, vida de lobagem, como se diz, né? Como nós podemos equilibrar essa questão da nossa fé com o que o mundo nos traz? Bom, eu tenho 18 anos e acho que essa pergunta é muito assertiva para mim num todo, porque tenho vivido essa fase de maneira bastante intensa, do facto de, vamos dizer, equilibrar a cultura social de agora e a minha fé em Deus ou a minha vida cristã. E eu acredito que a Bíblia própria fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, eu mantenho a minha mente nisso, de que tem coisas que a minha geração agora faz que eu não vou concordar em todo, como competições de bebida, prostituição. E atenção que prostituição não é só ficar na rua e pagarem-me para que haja envolvimento sexual. Não é só sobre isso. E eu acho que a juventude não tem essa dimensão toda de que prostituição não é só te pagarem para ver envolvimento sexual, mas também é envolver-se a cada de 3 em 3 meses em inúmeros parceiros sexuais e etc. Mas eu acredito que não é fácil equilibrar, mas de certa forma é possível. É possível e é desafiador. É desafiador muitas vezes as pessoas ou a pressão que os outros fazem para ti. Por que tu não fazes? Por que tens que fazer? E etc. E você entende que é muito além do que nós vivemos aqui. É muito além
essa ação que eu vou ter, ou que eu vou escolher terem de seguir, vai muito além disso, vai muito além, é o que o doutor já tinha falado, vai muito além de coisas terrenas, não é só sobre o que acontece aqui. É sobre eu acreditar num ser muito maior do que isso e querer seguir essas leis. E eu tenho prazer nisso. Então, eu acredito que é desafiador, porque estamos a viver num tempo de que parece que a maldade ou essa cultura está a se apropriar mais de nós do que a nossa fé. Então, é desafiador, mas é possível, e eu acredito que é melhor, é muito mais leve quando tu acreditas em alguma coisa e consegues seguir, não a pé da letra, porque nós somos seres humanos e erramos, mas reconhecermos as nossas falhas e nos redimirmos e conseguirmos ir à frente e não simplesmente seguir o que a onda me levar, eu vou. Se é para beber 10 copos de cerveja, eu vou beber porque os meus amigos também o fazem. Se é para dormir com 7 não sei quantas pessoas, eu vou fazer porque fulano também faz, e isso é uma competição, e isso todos estão a fazer, mas por que eu não estou a fazer? Então, não tem que haver essa pressão. Tu não é, eu digo sempre, tu não és todo mundo. Muitas vezes a voz do povo não é a voz de Deus. Então, só porque a maioria está a fazer, não significa que tu também tens que fazer. Não te sintas pressionado. Por isso é que eu acho que nós temos que acreditar sempre em alguma coisa e acreditar qual é o nosso propósito de vida, porque se nós não pedirmos orientação a Deus e muitas vezes não falarmos de qual é o nosso propósito de vida em oração, nós nos desvinculamos de tudo o que é certo, de todos os valores bíblicos, e vamos ir num mar de coisas erradas, banais, promiscuidade, sexualização, e isso é um rumo que nunca vai acabar. Eu acredito que nós estamos aí num caminho que parece que só vamos piorar. Então, Cristo é a solução. Então, é isso. Diante de tantas leis, Anaís, já vou entrar com o condutor. Diante de tantas leis de Deus e restrições, dá para ser feliz ser cristão? Claramente, eu sou. Claro. Tem tanta lei, mas será que dá para ser feliz ser cristão? Eu tenho alguém que lá na minha igreja que já tem uma maturidade espiritual, claramente, que eu admiro bastante, e ela diz sempre que, Senhor, o problema não está na sua lei, o problema está em mim. Então, não é que a lei é grande, ou o erro está no mandamento, ou eu deveria ser mais leve. Se Deus fez assim, ou se Cristo disse assim, é porque é o melhor para mim. Então, eu acredito que seja assim. O problema não está na lei. O problema está em como é que eu encaro a lei, em como é que eu vou levar isso para mim, porque mais vale a obediência do que o sacrifício. Então, é isso. O problema não está que a lei é muito pesada, é uma restrição muito grande. Não, é mentira. A restrição não é grande porque Deus não fez algo para que você se sentisse preso em algum lugar. Não é isso. O problema não está na lei. O problema está em como nós gerimos isso e como nós vamos encarar isso. Doutora Alcesto. Sim. Ok. A Anaís tocou num ponto que eu achei muito importante nós realçamos aqui. Prostituição não é só isso e vender o seu corpo em troca de dinheiro, não é? Mas também é trocar de vários namorados. É isso, né? Parceiros sexuais toda hora. A toda hora, ok. Não, esse plano é meu namorado, pá. Outra semana também é prostituição. Isso levou-me numa outra questão que já estávamos aqui, que eu até apontei aqui, que é, quando estávamos a falar sobre família, a questão é, por que tantos divórcios hoje em dia? Meu querido, é o seguinte, existe um projeto maior dessa avalanche de divórcios. Há um influenciador digital do Canadá, ele
faz parte da ideologia, não é movimento não, ideologia ou filosofia de vida que chama-se de MGTOW Red Pill. Ele chama-se Barbarossa. E ele diz em inglês: Feminism is the religion of the Western. Feminismo é a religião do Ocidente. O que é que acontece? A base dos divórcios, da alta escala de divórcios hoje, é, sem dúvida, a ascensão do movimento feminista como movimento ideológico, filosofia de vida e hoje como poder político. O feminismo hoje tem sido a base da destruição de relacionamentos, da deterioração de relacionamento entre homens e mulheres e da alta taxa de divórcios. Isso é algo que muita gente não tem coragem de dizer porque não querem ferir as mulheres, porque eles dizem que se ferir as mulheres, ele não vai ter a simpatia das mulheres e, consequentemente, não vai conseguir namorar com elas. E eu digo, verdade tem que ser dita. Quando alguém diz a verdade e as pessoas se afastam de ti, é porque essas pessoas são más. Então, a alta taxa de divórcios é por causa do feminismo. E nós temos o Estado. O que é o movimento feminista? O movimento feminista hoje é um braço da esquerda internacional, ou seja, é um braço do Estado que serve para que, por intermédio de leis que beneficiam amplamente a mulher e ponham o homem em desvantagem, isso permite com que o Estado tenha controle dos relacionamentos, das famílias e dos lares. O Estado tomou esse controle. Por quê? Porque hoje, vou te dar um exemplo. As leis põem a mulher no topo e terceirizam o papel do homem. Por exemplo, hoje muitos ricos não querem casar porque ele sabe que com um pedido de divórcio ele vai perder pelo menos 50% ou quase até 80% da riqueza dele ou da propriedade dele. Tem homens que não querem ter filho porque ele sabe que se ele ter filho vai ter que pagar pensão para a criança e quem mais se beneficia da pensão são as mulheres. Também tem pessoas hoje que não querem casar mesmo, não querem viver maritalmente. Por quê? Se ele tiver filhos, ele vai ser obrigado a sair da casa. Então, tem muitas outras questões. Tem outros que não querem casar porque se ele casar, a mulher vai ter que ter direito, metade da empresa dele e por aí vai. Tem muitas questões. O Estado absorveu o movimento feminista para que, mediante o empoderamento jurídico exacerbado da mulher, ele pudesse retirar a propriedade do homem. Então, o Estado tem criado leis que facilitam o processo de divórcio para que a mulher fique com os bens e o homem perca tudo, ou seja posto na rua, ou perca a sua propriedade, seja como for. Se nós formos a ver as leis, isso já é todo mundo. Isso não sei se vai ser uma realidade nos países muçulmanos, mas na maioria dos países, principalmente até hoje também no Japão, Coreia do Sul, países asiáticos, isso já é realidade, que as leis do Estado têm estado a beneficiar amplamente as mulheres e têm posto os homens em desvantagem. E o Estado tem criado, já não quer saber qual é a razão do divórcio. Praticamente eles só ouvem a mulher. A mulher se dizer o marido me bateu, o marido gritou comigo, o marido saiu de casa, o marido não está a sustentar a família, isso tudo. Acabou. A palavra da mulher vale e a palavra do homem não é mais ouvida e facilita-se o divórcio. O feminismo está sendo usado como uma ferramenta para esse fim. Hoje, o divórcio se transformou numa indústria estatal e jurídica. O divórcio é uma maneira dos advogados e do Estado angariar fundos por intermédio da transferência de renda de homens para mulheres. Porque também tem aqueles casos que, por exemplo, o homem é pobre ou tem menos dinheiro, a mulher é rica, e a mulher quer divórcio ou ele quer o divórcio, ele fica com parte da fortuna da mulher ou parte da propriedade que a mulher conquistou. Tem casos assim, mas esses casos que os homens ganham são muito raros. A maior parte dos casos são a mulher ganhar,
ficar com praticamente metade ou mesmo quase 70%, 80% da propriedade que o homem conquistou. E grande parte dos homens não conseguiram recuperar a fortuna e a propriedade que perderam no casamento. Porque você, para construir uma fortuna, uma propriedade, está a falar de 10, 15, 20, 25, 30 anos de trabalho. E é muito tempo. Então, mais uma vez, eu falo disso. O grande culpado da alta taxa de divórcio é o feminismo. Não tem outra desculpa, não tem outra palavra. Porque elas dizem não, porque nós queremos buscar os nossos direitos, a nossa independência financeira. Tá bom. Só que o que acontece? Quando a mulher alcança a sua independência financeira, tem o seu emprego, cria o seu negócio, ela não respeita mais o homem que está com ela. Não respeita mais o homem que está com ela. Já não quer cumprir o seu papel como mulher dentro de casa. Chega a hora que quer. O marido fala algo, ela quer repostar. Quer dar resposta. Quer dar o troco. Quer ser vingativa. Porque agora está no poder, no patamar financeiro do marido ou do homem. Ou o salário dele é maior. Ou ela tem uma independência financeira que faz com que ela já não dependa financeiramente do homem. E muitas adotam esse comportamento. Agora, isso é independência? Não. Isso não é independência. Se essa independência te leva a descartar o relacionamento com outro ser humano, então isso não é independência. Isso é uma libertinagem que vai levar à destruição de relacionamentos entre homens e mulheres. E o relacionamento entre homens e mulheres é a base da vivência social. Se os casamentos não estiverem seguros, a sociedade não está segura. Por isso é que nós temos a sociedade que temos. E para mim, a culpa é do feminismo. Tem que parar, o Estado tem que largar o feminismo, tem que parar de financiar o movimento feminista e tem que parar com essas leis absurdas de empoderamento exagerado da mulher por intermédio de leis, e o homem só acaba por perder. O homem só perde dentro do casamento, se nós formos a ver. Porque hoje em dia, para o homem casar, o homem tem que ter um amor muito grande por essa mulher, ou ele tem que casar por questão de fé. Ou ele é cristão, ou é muçulmano, por aí vai. Porque se for um homem com uma mentalidade secular, dificilmente ele vai casar. E os homens agora não têm mais ideia, grande parte dos homens não querem casar, não querem ter filhos, nem querem ter vivência marital com mulher, nem nenhum vínculo legal com mulher. Grande parte dos homens estão a adotar esse estilo de vida. Estão a viver sozinhos porque eles não querem que a mulher lhe tire tudo por intermédio de um pedido de divórcio ou por intermédio de uma separação marital. Para mim, a culpa disso tudo é o feminismo. Eu ponho culpa no feminismo. O feminismo, para mim, é um cancro, é um vírus, não apenas no relacionamento entre homens e mulheres, mas dentro do relacionamento social por si só. Porque se os casamentos não estiverem bem, a sociedade não estará bem. Ok. Anaís, qual é o teu ponto de vista? O que é que leva as pessoas a se divorciarem ultimamente? Por que tanto divórcio hoje? O doutor falou bastante. E Não, foi, olha, é bem. Eu gostaria, bem, eu é gostaria que tu fosses o mais sincera possível. Mostra o teu Ok. ponto de vista. O seu ponto de Claro. vista, né? Bom, eu acredito que hoje em dia as pessoas só estão. Eu vou dizer o básico: as pessoas só estão a divorciar-se porque não entenderam o verdadeiro sentido do casamento. O casamento é um projeto de Deus para constituir família. Então não têm Cristo como a base, porque eu acredito que todo relacionamento, né, que vai ter Cristo como a base, quando se unem para ser um só, estão no intuito de que nós não vamos nos separar, porque isso é um projeto que não só nos uniu a nós, mas que anexamos Deus neste mesmo projeto. Então, não tem uma visão tão ampla como por que as pessoas estão a separar-se muito hoje em dia, mas acredito que seja isso, na minha opinião, seja isso. Deus é a chave para tudo, né? Deus é Sim, sempre- Deus é a chave para tudo. Agora, eu tenho a minha visão. Eu sei que cortei a Anaís, né? Não, já terminei, então, já Tá tinha bem. terminado. Se o teu empoderamento leva à degradação do relacionamento com outro ser humano,
Então é melhor você não ser empoderado. Mas não achas que os homens também são culpados dentro desse. Culpados na questão do divórcio, porque eles são o cabeça, no caso. E muitas das vezes, quando você é o único provedor dentro do lar, você achar que tens de escravizar a outra pessoa e não amar, também pode provocar o divórcio, porque há homens assim, infelizmente. Nós ouvimos nas mídias sociais, como também nas televisões, não é? Homens que agrediram mulher porque acha que ele é o todo-poderoso. Né? Primeiro, eu estaria a ser injusto. Não tem homens com culpa. Eu estaria a ser injusto se eu só falasse mal do feminismo. Falar mal do feminismo é falar mal também de mulheres que acreditam nisso. Mas eu estaria a ser injusto, porque o relacionamento é um campo muito vasto. É claro que eu tenho que admitir que tem homens que não prestam. Que os homens também têm grande culpa nisso. A primeira culpa do homem é o facto do homem se desconectar do divino. Mas eu me lembro também, o homem tem culpa nisso sim. Quando o homem se desconecta do divino, muita coisa se perde. Os homens têm culpa, por quê? Porque um homem que não é temente a Deus é um homem capaz de fazer as mais terríveis atrocidades com os outros seres humanos. Então, os homens também têm culpa sim. Mas eu me lembro, se nós formos a fazer um recuo cronológico, um recuo de anos, os nossos avós, os nossos pais, bisavós, nossos tios, os nossos tios-avós, muitos deles não eram religiosos. Muitos deles não eram agarrados à religião, não iam à igreja com frequência, assim como nós vamos. Mas os relacionamentos deles, os casamentos deles eram duráveis. Os relacionamentos deles duraram 30, 40, 50, 60 anos. Por exemplo, os meus pais, final do ano passado, em novembro, acabaram de celebrar 40 anos de casamento. Isso é algo raro nos dias de hoje. Os nossos avós tinham 40, 50 anos. Nossos bisavós tinham 45, 50 anos. Nossos tios-avós tinham mais de 30 anos de casamento. Por que hoje já não há essa durabilidade? Primeiro, devido à mudança cultural que foi criado por intermédio da liberação sexual, por intermédio do feminismo e por intermédio dessas leis que o Estado foi promulgando com o passar do tempo, que em vez de serem leis que conservam o casamento, são leis que facilitam o divórcio. E nessa facilitação do divórcio está provado cronológico e socialmente que os que mais perdem com o divórcio são os homens. Mas o que acontece? Por que os relacionamentos dos nossos pais, avós, bisavós, tios, avós duraram todo esse tempo? Hoje os nossos relacionamentos, nossas vivências maritais, nem duram sequer 10 anos, nem uma década dura. Por quê? Devido à cultura que nos rodeia. Nós temos uma cultura promíscua, uma cultura de liberação sexual. Há uns até que dizem que o feminismo é a desculpa para a mulher ser promíscua, fazer o que quiser, depois ela chega numa idade cansada e quer um relacionamento sério. E em vez de vir trazer vantagens, só traz desvantagem para os homens. Há quem diga que feminismo é isso. Mas por aí vai. O que eu digo é o seguinte: tem homens que não prestam. É verdade. Tem homens violentos. Homens que não estão satisfeitos com a mulher em casa, que é outra mulher. Arranjam relacionamentos extraconjugais. Fazem filhos fora do casamento. Tem homens que também estão em situação econômica precária. Isso também influencia o casamento. Mas a minha melhor maneira de dizer que a culpa é do feminismo é que por que os relacionamentos dos nossos pais, avós, bisavós, duravam décadas? E os relacionamentos hoje não duram sequer 5 anos, não duram 7 anos. Em 1 ano e meio, 2 anos acabam. Já vi casos de casamentos que só duraram 6 meses, 8 meses. Por quê? Se você receber um empoderamento que prejudica, que mina a tua relação com outro ser humano, então esse empoderamento é uma maldição.
E nós estamos a ver os frutos disso. É claro que não vou generalizar dizendo que todas as mulheres não prestam. Claro que tem muito homem que não presta também. Tem muitos vigaristas que só sabem enganar mulheres e engravidam as mulheres depois fogem, desaparecem. É verdade. Mas eu defendo que o feminismo é o grande câncer da destruição dos casamentos, a grande doença que está dentro dos relacionamentos hoje, porque os relacionamentos dos nossos antepassados duravam décadas e hoje os nossos relacionamentos nenhuma década dura. Então, tem homens culpados? Tem, mas isso não vai tirar a culpa do feminismo. Ok, boas. Quais são as recomendações que vocês dão para pessoas que querem crescer emocionalmente e espiritualmente? Anaís. Olha, a recomendação que eu deixo para quem quer crescer emocionalmente, em primeiro lugar, é conheça-se a si mesmo. Saiba quem tu és, quais são os teus limites, qual é o teu propósito de vida. E, consequentemente, você só vai saber isso, só vai conhecer-se a si mesmo quando você querer conhecer mais a Cristo, quando você querer conhecer mais a Deus. Então, para quem não crê, para quem não tem nenhuma crença fixada a alguma coisa, dê essa oportunidade em querer conhecer a Cristo, em querer conhecer a Deus, porque eu acho que é muito mais fácil nos conhecermos, porque nós somos um projeto dele, quando nós vamos à busca de quem Cristo foi, quem Deus foi, o que é que fez, como é que aconteceu a fundação da humanidade, do mundo. Então, dessa oportunidade, eu costumo dizer que a Bíblia é um melhor manual de instrução para se viver, que se dizem que para se viver não tem manual de instrução. Eu acredito que quando você lê a Bíblia, você tem a oportunidade de ter um pouco de como é que eu devo me dirigir, como é que eu devo me posicionar, quais são as teses que eu tenho que defender, quem eu defendo. Então, eu acredito muito que seja isso. Doutor. Bem, a minha resposta é a mesma. Quem quer ter autodomínio emocional tem que ter comunhão com Deus. Vida de oração, estudo da palavra, participação na obra eclesiástica da igreja. E, claro, termos olhar para milagres, olhar para a transcendência espiritual. Isso traz equilíbrio emocional. Se tivessem que dar um conselho que definisse essa geração, né, que ajudava a definir a geração no caminho certo, que conselho seria? Eu acho melhor a Anaís falar Eu primeiro. já queria deixar a palavra. Não, vamos deixar com o doutor. A Anaís permitiu, vamos deixar com o doutor. Que conselho daria? O conselho que eu daria para os jovens é: voltem para Cristo. Não tem outro caminho. Esse mundo não tem solução. Esse mundo não tem solução por quê? Porque nós estamos a ver a deterioração de toda uma sociedade. Nós estamos a ver uma degradação social em massa. Não apenas exclusivo num país, mas em todo o mundo. Isso está visível em todo o mundo. O que eu aconselho é: voltem para Cristo. Voltem a guardar a sua lei, os seus mandamentos. Voltem à pregação do Evangelho. Voltem a comprometer-se com a causa de Cristo. Porque não há solução para esse mundo. Tem jovens que querem ser ricos, querem ser famosos, querem a ascensão num mundo que está a apodrecer, num mundo que está a deteriorar-se. A degradação, a fragmentação social é visível. Já não é preciso ir longe. Não é preciso mais buscar muitas provas. Esse é o conselho que eu dou. Voltem para Cristo. Voltem a comprometer-se com a causa de Deus, com a pregação do Evangelho. Essa é a única solução. Esse mundo está repleto de problemas que, se nós queremos agir pelas nossas forças, pelos meios sociais, não vamos fazer nada. Não vamos conseguir reverter a situação. Eu acho que a sociedade chegou num ponto de degradação moral que já é sem retorno. Nós estamos num ponto sem volta. E esse é o conselho que eu dou para a juventude angolana,
para a juventude lusófona dos países que falam português e para todo mundo. Se esse podcast tiver o privilégio de ir mais longe, de ser ouvido por pessoas de outras partes do mundo, voltem para Cristo. Anaís. Acho que eu só queria acrescentar de que o cristianismo ou viver com Cristo não é um bicho de 7 cabeças como a juventude angolana acredita. Nós só estamos associados aos padrões errados, nós só criamos a cultura errada, porque se irmos para as raízes certas, que é a palavra de Deus, nós entendemos que, afinal, o que Deus quer é muito mais leve, é muito melhor do que o que nós estamos habituados a viver. Nós estamos a ser escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, e nós nos esquecemos que em algum momento isso vai dar um pá. E é o que eu disse, nós estamos a ver agora que estamos a construir algo que depois não vamos conseguir sustentar daqui a 10 anos. Nós não vamos conseguir sustentar esse comportamento porque nós seremos pais, nós seremos mães. Então, depois nós não saberemos que educação passar, que valores passar para os nossos filhos, para a próxima geração, para a nossa próxima geração. Então, não há melhor coisa do que servir a Deus, não há melhor coisa do que entender esse amor e seguir essas leis com prazer. Pois, olha, muito, muito, muito obrigado por vocês virem aqui, doar o vosso tempo para moldar uma nova geração. Eu estou muito feliz e eu quero ter-vos aqui mais vezes, porque eu sinto que esse podcast foi edificador. Sabe? Porque eu pude apontar muitas coisas aqui. Por que eu apontei? Porque no podcast eu vou pegar trechos para reavivar a mim mesmo, não é? Porque não é fácil vivermos numa sociedade onde que a cada esquina tem um motivo para você se corromper. Sim. Não é fácil. Então nós devemos estar perto de pessoas que agregam e podem ter certeza que se for edificaram muito aqui, agregaram muito. Eu queria continuar com esse podcast, mas já estamos há quase 2 horas de podcast. Então, que conselhos vocês dão, por exemplo, já a título de terminar, né? Que conselhos vocês dão para aquele jovem que está no apupu de verdade? Está vendo no fundo do poço do apupu? Vou pegar um termo para os nossos amigos brasileiros, moçambicanos que não entendem. Aquele jovem que está no fundo do poço de festas, drogas, álcool, roubalheiras. Que conselhos vocês dão para esse tipo de jovem hoje? Bom, o conselho que eu dou hoje para esse tipo de jovens é: um dia vai te cobrar. Um dia... o dia que perdeste os meses que perdeste em festas, em noites, em drogas, alcoolismo, um dia vai te cobrar e um dia você vai sentir a necessidade de teres resgatado esse tempo para procurar conhecimento, para procurar crescer espiritualmente, emocionalmente, para procurar vários motivos para ter várias oportunidades, para conseguir fazer o melhor da tua vida. Então, não seja escravo das tuas vontades, não seja escravo dos teus vícios e dos teus desejos agora, porque é o que nós dissemos aqui, é muito além dos nossos desejos terrenos, é muito além de o que nós só vivemos aqui. Então, presta atenção nas coisas que realmente importam, resgate de onde é que você veio, por que que você está aqui. Tenha sempre essa autorreflexão para saber para onde é que tu queres ir. Porque quando gastas o teu tempo a toda hora, a todo momento, isso não vai, de certo modo, te levar nos lugares que tu queres ser. Eu costumo dizer que se tu queres ser rico, tu tens que começar a te preocupar em como vais ser rico agora. Porque tu não vais esperar ter 30 anos para querer começar a tentar 1001 oportunidades para ser. Então, não estraga a sua juventude e não estraga a tua fase dos 30, 40, 50. Começa a pensar nisso agora. Começa a pensar nos teus objetivos agora. Começa a pensar em crescer agora. Porque mais tarde
parece que não, mas já não traz esse tempo ou essa sagacidade toda, porque a juventude é a força motriz da sociedade. Já não traz essa força toda de querer experimentar e já não traz tempo de errar. Com 40 anos você não pode cometer os mesmos erros com 18, com 19, com 20. Então, não perca tempo em futilidades. Foca a tua energia em coisas que realmente vão te fazer crescer. Boas. Doutora, o sexto. O que eu digo é o seguinte. Eu cresci no Martes de Kifangondo e nós tivemos não vou dizer o privilégio, mas diversas situações terríveis. E fragmentação familiar não é só crise entre marido e mulher. Não. Nós vimos famílias de jovens filhos que se envolveram em drogas e não conseguiram sair das drogas, começaram a roubar as coisas de casa, começaram a praticar assaltos, outros começaram a se prostituir, outros apanharam doenças e nunca mais recuperaram. Uma família fragmentada também é uma família de filhos doentes e perdidos. Nós não queremos uma sociedade de pessoas que têm doenças transmissíveis sexualmente. Não precisamos. Não precisamos de uma sociedade de alcoólatras. Não precisamos de uma sociedade de drogados, de cheiradores de cocaína. Não precisamos de uma sociedade de assaltantes. Não precisamos de uma sociedade de atores ou de atrizes pornográficos, que hoje são chamados de atores e atrizes de filmes adultos. É só o nome que mudou, mas é a mesma coisa. Não precisamos de uma sociedade de pessoas violentas. Não precisamos de uma sociedade de gangues. Não precisamos de uma sociedade de assaltantes, de burladores. Não precisamos de uma sociedade de pessoas adúlteras, de pessoas que se casam, depois vão arranjar relacionamentos extraconjugais. E isso é que eu digo para todos aqueles que estão nesse caminho que eles chamam de famigerado. Eu digo nesse maldito caminho que chamam de Wapupu. Esse é o conselho que eu dou para essas pessoas. Não precisamos de pessoas com vícios, de pessoas doentes, porque isso é uma conta que está sendo feita e que essas pessoas que arranjaram esses problemas futuramente não terão condições de pagar nem arcar com essas contas, e as outras pessoas que não têm nada a ver com esses problemas é que vão ter que pagar essa conta. E isso também afeta relacionamentos. Não precisamos de uma sociedade de mulheres com úteros estragados, porque andaram a trepar à torta direita, andaram a fazer abortos, hoje o útero está estragado, não tem mais como fazer filho. Nós não precisamos desse tipo de sociedade. Não precisamos, eu não desejo e nem quero pagar a conta pelos problemas que outros causaram. A sociedade tem que mudar de posição. Ou nós aconselhamos essas pessoas a largar esses caminhos, que nós chamamos de Wapupu, que eu chamo de caminho maldito, que é um caminho de vícios, de perdição, ou futuramente essas pessoas terão que arcar com esses problemas sozinhas. Porque nós estamos a empobrecer, a condição de vida está cada vez mais difícil, a vida está mais cara, o padrão de vida está a cair, a moeda está a valer menos, as famílias não estão se aguentando, a espiritualidade está cada vez mais fraca dentro da própria igreja e nós já não temos energia mental, física, financeira, espiritual e até emocional para lidar com esses problemas que podem ser evitados hoje. Esse é o conselho que eu dou para os jovens angolanos que se encontram no caminho do Wapupu. Isso é um caminho maldito. Mudem de caminho, mudem de perspectiva de vida e invistam as vossas vidas em coisas mais produtivas ou que futuramente possam dar melhores resultados. Pois. Muito obrigado. Olha, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser prósperos nesse ano de 2025. A você que está nos acompanhando aí até agora, eu tenho a dizer muito obrigado. Como diz a minha avó, tua saquidila. Agradeço mesmo bastante porque você ficou aí esse tempo todo. E que Deus possa dar-te muitas bênçãos nesse ano e que sejas um jovem de valor, um jovem que quando passa na rua, aquele menino lá que está na rua a jogar bola diz, eu quando quero crescer, quero ser como esse mais velho. Realmente ele é exemplo de vida.
Então, seja isso. E não seja aquele jovem que quando você passa na rua, as crianças dizem: ei, olha o drogado fulano. Não seja isso. Então, molde a sua vida, porque Angola precisa de você. E se você já é uma pessoa idônea, você vai ver esse conteúdo, vai no canal de cortes, pega alguns cortes, mande para os jovens que você acha que precisam mudar de atitude, porque nosso país está dando medo. A economia está ficando na mão do estrangeiro, enquanto os jovens angolanos precisam investir, precisam ser empreendedores para que a economia esteja na mão dos angolanos e os nossos irmãos, primos, sobrinhos possam ter uma vida digna. Deus não gosta que os seus filhos vivem na pobreza. E para não vivermos na pobreza, nós precisamos buscar conhecimento. E aqui esse podcast foi edificador. Você pode recuar, pode mandar para... Pode acompanhar o que o nosso doutor Santiago acabou... Ou seja, Santiago falou, o que a nossa amiga Anaís Lourenço acabou de transmitir aqui. Levem isso a peito nas vossas vidas. Eu sou Francisco Venâncio. Estamos juntos. Até o próximo Olhar Angolano Podcast. Xaleno Kiambote.